Bom, pessoal, só para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, né? Quem não conhece, sou Luiz Fernando Prospera, cuido da parte técnica daqui da escola, e a nossa intenção com a Prospera é sempre estar divulgando e crescendo muito essa situação que está aumentando muito, né? E, no caso, o interesse das pessoas em estar procurando um novo caminho, um novo futuro, e a gente tem esses caminhos para poder entregar para vocês. Sabendo que a gente está falando, né, de uma profissão no futuro, né? Por que não divulgar isso da melhor forma possível? Não é? Está aqui comigo também o Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Quero que você fale um pouquinho sobre você e a Prospera, explique um pouquinho da sua caminhada, meu amigo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui. Está me ouvindo bem, Luiz? Está chegando bem? Agora eu tô. Agora eu tô. Tá. Eu não estou no escritório, gente. Estou aqui no hotel. Estou em São Paulo. Hoje a gente está caminhando num projeto forte com um grande institucional aqui. Mas beleza. Bem-vindos. A gente, final de ano chegando aí. A gente já está com a cabeça no Natal, no Ano Novo. E a gente está se contabilizando o que deu certo esse ano, o que a gente pode fazer para o ano que vem para mudar as nossas vidas para melhor, natural, todo mundo é assim. E por isso que a gente gosta muito desses bate-papos no final de ano, né? Para a gente mostrar um novo caminho para todos. Um caminho que se abre de várias oportunidades, de aprendizado, de rentabilidade mesmo, financeira também, por que não? Com muito estudo, muita metodologia, muita parceria aqui na comunidade Prospera, que a gente tem um grupo seleto de pessoas do mais alto nível, de traders, pessoas com muito conhecimento, Luizão, Leandro, a Nainelli, a Tainara, a Rafinha, a Dante, L aí de Rio Preto, enfim, Júnior de Criciúma, do mais alto nível. Então, assim, Luiz, é com esse espírito que eu quero abrir aqui a conversa junto com você, para a gente fazer uma proposta para a gente mesmo. Por que não a gente não dá um passo na direção de transformar a nossa vida? De ser mais próximo, próspero, de ser mais consistente nas nossas operações. É um pouco disso que a gente quer falar aqui hoje, nessa noite, tá bom? Vai lá, jovem, pode ir falando que eu vou te acompanhando aqui, tá bom? Tá certo. O Gabriel, você estava na live de ontem, não estava? Ou não? Não estava, não. Não estava? Primeira vez que eu estou em contato. Não. Gabriel, você já opera? Vou pegar você como exemplo aqui para a gente conversar, que já está com o microfone aberto. Não. Há uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos, eu acho que eu cheguei a operar. Eu cheguei, não. Acho não, eu cheguei a operar um tempo. Aham. Certo. Mas aí depois eu acabei parando por alguns motivos e Uhum. pretendo retomar isso. Certo. Era mini contrato? O que você operava? Mini contrato. Ou Índice ou mini dólar? dólar. Índice Dólar. Bem bacana. Você chegou a fazer algum treinamento? Cheguei a fazer sim, na época foi pela Atom. Ah, você fez pela Atom treinamento? Você fez aqui em Araraquara mesmo? Não, foi online mesmo. Foi online. Bacana. Por que fez com que você desistisse do trade naquela época? Olha, vou falar para você, no começo eu fui até bem, que eu estava bem agressivo, mas depois que você toma uma pancadinha, porque eu esqueci de, vamos supor, iniciante, né? Acabei esquecendo de deixar o stop preparado, acabei tomando uma inversão, aí fiquei um pouco assustado. Mas aí aí eu continuei fazendo, mas eu fiquei na defensiva. Só que eu ficava no 0 a 0. Entendi. Não tinha progressão Entendeu? financeira. Não. E aí eu ficava, aí eu comecei a ficar mais na defensiva. Eu acho que afetou um pouco psicológico na época, né? Uhum. É o normal, né? A gente sabe quais são os caminhos que a gente acaba trilhando, né? Gabriel, você trabalha Oi? com o quê? Trabalha com o quê, Gabriel? Eu Normalmente. trabalho hoje eu trabalho no meio de construção civil.
Eu faço toda a parte elétrica das casas. Ah, que bacana. Show de bola. Daí você acabou parou um pouquinho porque devido a esses problemas, né? E é um negócio que eu gosto, que eu vou até passar aqui um pouquinho para frente, então, para a gente poder começar a falar dessa fase aqui, que eu acho interessante mostrar esse gráfico que eu estou apresentando para vocês. Por que eu acho importante falar um pouquinho desse gráfico aqui? A gente, no começo, quando a gente entra no mercado, a gente entra com pouca experiência e muita vontade, não é? É sempre assim, né? Pouca experiência, muita vontade, quero fazer, eu quero entregar, eu quero buscar, eu quero tudo. E a gente entra no começo ali, às vezes assim, que negócio, eu vou ganhar dinheiro muito rápido na Bolsa de Valores. Porque eu fiz um treinamento X, um treinamento Y e tal, e eles me falaram que ganha dinheiro de forma rápida em operações de Bolsa de Valores. Se você parar para pensar no geral, se ela fosse uma situação tão rápida, assim, digamos assim, tão veloz assim, para ganhar dinheiro, e se fosse tão fácil, que nem todo mundo acaba explicando em vários treinamentos que a gente passa, se fosse tudo tão desse jeito, assim, não existiria necessidade de ter outras profissões, né? Por que um cara que estuda que nem um doido para poder virar médico, um cara que é engenheiro, né? Alguma outra tipo de profissão. Então, você sabe, começa a fazer começa a entrar algumas perguntas, né? Para fazer com que... Por que eles falam que são tão simples assim? E, de fato, você, Gabriel, você viu que não é tão rápido, não é tão fácil assim que eles prometem, né? Sim. Eles prometem, 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 prometem. E a gente já sabe que não prometer. Na verdade, isso daqui é uma profissão, né? Isso daqui é uma profissão muito interessante, é uma profissão promissora, uma profissão de crescimento. Só que tudo isso demanda tempo, certo? Quando a gente começa a falar de tempo em operações, a gente tem essas curvas que a gente fala que é a fase do trade sozinho. O cara, ele começa só, né? Aí ele ganha muito, de repente ele toma uma porrada. Daí, o que acontece? Ele tem duas alternativas, né? Duas alternativas. Uma, ou ele vai buscar, ele vai dar uma parada, vai dar uma respirada, vai falar assim, eu preciso buscar mais conhecimento, entender de fato o que eu estou fazendo, ou ele desiste do negócio. Quando a pessoa começa a trabalhar de novo no mercado financeiro, o que acontece? A nossa função hoje é regular a mentalidade do operador, trazer ele para uma situação real, colocar ele numa sintonia de mercado, onde aqui vai ter um negócio que a gente tira chamado outlier. O que é outlier? Gabriel, que dia que você ganhou muito, que dia que você perdeu demais, que dia que você não ganhou nada, que dia que você ficou no 0 a 0, depois você ganhou muito, depois você perdeu muito. Ou seja, você vê que, tipo assim, é uma montanha-russa de emoções, né? Resultados. E ganha muito, e perde muito, e não faz nada. Aí você fica totalmente perdido, né? E isso daí, com o tempo, isso a gente fala muito tempo no mercado, sente como isso é difícil, isso atrapalha. Aí, o trade sozinho, ele entra numa fase que a gente chama de fase do empata. Por quê? Porque a gente vai começar a regular ele no mindset coerente, um mindset correto. Pensar da forma correta e agir da forma correta. Só que qualquer tipo de profissão, como é que ela funciona? Eu começo ganhando um pouquinho, né? E depois eu tenho expansão de ganho, né? A gente tem a progressão de resultado. Como o cara já ganhou, às vezes, bastante, na hora que ele entra numa situação que ele tem que entrar num consenso de resultado, né? Ganhando um pouquinho ali, às vezes ele pode, sim, não gostar muito dos resultados e falar assim, pô, não consigo progredir, eu vou desistir. De fato, acaba desistindo. Aí, entra um negócio muito interessante, porque como você vai melhorando a tua parte psicológica do trabalho, de day trade, você consegue aumentando seus ganhos gradativamente, tá? Eu falo isso porque eu tenho números e números de exemplo para poder falar como é que funciona ganhos gradativos. Então, a pessoa começa a ganha um pouquinho, ganha um pouquinho, ganha um pouquinho, ganha um pouquinho, vai começar a aumentar, porque ele já tem o conhecimento necessário, ele tem a forma de pensar da forma coerente no mercado financeiro, executa com maestria que sabe desenvolver, né? Tem ali, além de tudo, ele consegue ter aquela visão
ele consegue ter uma visão própria do mercado, né? Onde é que a gente já começa a trazer um pouco ali da personalidade do operador para dentro da mesa e ele começa a ter bons resultados, né? Eu posso falar isso de N pessoas aqui, vários operadores que a gente conhece. Então, pensando dessa forma, às vezes a fase do empate é uma fase meio chata, mas tudo leva a você buscar um crescimento posterior. Quando eu falo isso, um crescimento posterior comecei fiz direito, faculdade de direito, 5 anos de faculdade. Aí até eu começar a ter progressão financeira, depois de ser aprovado no OAB, depois de começar a pegar casa, aí que eu vou ter mais duas coisas. Eu vou ter know-how de como fazer, certo? Eu vou começar a entender como fazer aquela situação. E também vou ter ali, que a gente chama aqui de couro grosso, saber lidar com as diversidades do mercado. E isso vai fazendo você progredir ao longo do processo. Não é um caminho muito fácil, mas é um caminho totalmente possível, um caminho plausível. É um caminho onde é que ele é palpável. Prometo, tipo assim, que a gente já cansou de ouvir, você vai ficar ganhando muito dinheiro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Primeiro de tudo, a gente tem que começar como? Ganhando dinheiro, independente da quantidade, né? Então, isso daí começa, não é ganhar muito dinheiro. Às vezes, olhar assim lá na frente, é esquecer de olhar o mais próximo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar toda uma trilha de caminhar para a gente buscar um resultado final, não é? Pensando dessa forma, o que acontece? Você tem que, até para day trade, por mais às vezes que possa soar, você tem que ter um planejamento, certo? E quando a gente começa a falar de ter um planejamento, é você se planejar para qualquer adversidade que o mercado pode apresentar no processo, certo? Depois que a gente fala de planejamento, a gente vai falar de execução, a gente vai falar de controle, a gente vai falar de checagem, a gente vai falar de ajuste, e tudo isso entra numa situação muito interessante, que é a situação que a gente mais defende aqui dentro da escola, que é a situação do PDCA. Você já ouviu falar alguma vez em PDCA, Gabriel? Né? Filhinho pequeno, Gabriel? Oi? Filho pequeno? Não, é que eu tô com o bebê aqui, Uhum. e aí começou a dar um escândalo aqui, eu peguei ele aqui para ficar quieto. Não se preocupa, não. Mas no teu trabalho, você já ouviu falar de PDCA? Rapidinho, já passei a ficar quieto aqui. E se eu falar que esse tipo de situação, PDCA, né, ele que foi criado na parte industrial, hoje em dia a gente consegue aplicar dentro, você acha que é possível? Vamos seguir, Gabriel, acho que está meio enrolado. Vamos seguindo aí. Ó. Então, o PDCA, ele tem a função de ser possível, tá? Ele tem essa possibilidade, trazer essa possibilidade de aplicar. Então, tudo vai na base do planejamento, tudo vai na base de execução, tudo vai na base de todos os formatos. Quando a gente tem um planejamento muito bem montado, a gente não fica à mercê de resultado, a gente fica à mercê de processo. Quando a gente fica à mercê de processo, a gente consegue ter o quê? Né? Ali as pessoas sempre falam assim, eu quero ser consistente no mercado, né? E como é que eu vou ser consistente no mercado? Como é que eu vou ser consistente no mercado se não tem um planejamento muito bem robusto, muito bem trilhado? Como que a gente vai fazer isso? Né? Se você não tem um planejamento muito bem montado, não é possível você ter um resultado que você procura. Que nem eu falei ontem, eu estava falando ontem com o pessoal que participou, né? Quando você está numa empresa, trabalho de funcionário numa empresa X, meu chefe chega para mim, olha, Fernando, você tem uma meta de faturamento de R$200 mil esse mês. Meu chefe não jamais vai falar para mim R$200 mil se ele não tem um planejamento que aquilo seja possível. Ou simplesmente, quando eu falo assim, R$200 mil é um número jogado ao vento, porque se eu não tenho como alcançar aquilo, se não é mensurável baseado em alguns fatores, como que eu vou entregar esse resultado no final? É inviável. Vou abrir um carrinho de cachorro-quente, quero ter um faturamento de 200 mil por mês. É possível ter uma venda de R$10 mil dia num carrinho de cachorro-quente? Não estou falando que não é, não estou falando que é impossível. Eu estou falando que se você não tiver um planejamento adequado, esse número é só um número. Então, quando a gente começa a pensar
que para você ser um consistente, né, você tem que entender que o processo é fundamental no crescimento. Cara, a gente vai muito longe com base nisso, né? Então, é possível day trade? É, muito possível, é palpável. Só que para poder isso dar certo, ele leva em consideração outros fatores que não são os fatores que todo mundo vende. Ah, que você vai fazer aí. Bom, por que não fazer R$ 1.000 dia? Por que não sei o que a gente escuta bastante? A pergunta agora é melhor. Assim, melhor fazer R$ 1.000 dias com os riscos que o mercado te dá de qualquer forma, sem você saber se isso é possível ou não, simplesmente porque alguém te falou, ou alguém chegar para você assim, é possível você fechar um mês positivo numa realidade, baseado na sua realidade, né? Então, é possível fechar um espaço, um tempo muito grande ali com base nessas situações, né? E aqui a gente muito trabalha em cima de planejamento, né? E o planejamento ele engloba várias situações. O planejamento engloba setup, estatística, projeção de resultado, né? Risco, retorno e probabilidade. Engloba ali também gerenciamento psicológico, gerenciamento financeiro, né? Gerenciamento comportamental. Tudo isso está baseado no planejamento. Não adianta você só ter um baita de um setup se não tiver um baita de um planejamento por trás. Porque senão a gente vai ficar vendo aqueles videozinhos daí que a gente vê na internet, o cara mostrando, olha, só hoje eu fiz R$ 3.000. Quer saber como é que eu faço? Arrasta para cima. Nem ele sabe como ele fez, ele deu sorte. Ele não tem aquilo ali, ó, sistemicamente fazendo aquele resultado todos os dias. Ele tem aquilo ali de vez em quando. Daí ele usa esse resultado para poder mostrar para todo mundo que ele fez e ele quer fazer o quê? Vender treinamento, que ele quer fazer, porque é isso que ele acha que é assim que funciona, não. Se chama responsabilidade. Eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Nós somos uma empresa do interior do estado de São Paulo, que fica muito... A gente tem que entender muito importante alguns fatores. Quais são os fatores que a gente tem que entender? Eu sou do interior. Para quem é do interior sabe o que eu estou falando. Faz uma cagada no interior para você ver se ninguém fica sabendo. É que todo mundo fica sabendo o que você está fazendo. Então, a gente temos que ser transparentes o tempo todo. A gente tem que trazer coisas reais, coisas palpáveis, né? Estamos aí no mercado, já vai fazer 4 anos que a gente está no mercado. Nós a Prospera, aqui no interior de São Paulo. Estamos agora expandindo, estamos aí com bastante expansão crescendo, né? Estamos com bastante licenciados até hoje aqui na live, sejam todos muito bem-vindos, né? Por quê? Porque tudo se baseia na transparência. Esse papo de, olha aqui como é que eu faço, vem comigo, pega meu curso e vai embora, não é assim que funciona. Como é que funciona assim? Falar um pouquinho do treinamento, tá? O nosso treinamento. Como é que funciona? O treinamento ele funciona assim, é uma semana de treinamento intensivo. São aulas intensivas, ou seja, a gente vai pegar, vai começar a construir desde a base, até são 5 dias de intensivo, então todo dia tem material para caramba, muito conteúdo, certo? Fernando, você me bombardeou de informação, e o que eu faço com tudo isso? Não tem problema. Depois disso, eu tenho um acompanhamento de 6 meses conosco, né? Que a gente vai te mostrar, com todas essas bases que você tem, como usar isso em cada momento, como que a gente vai ter visão de melhor forma. Pegar o exemplo dos veteranos, que a gente fala assim, dos operadores mais veteranos, entender como sistemicamente eles operam o mercado financeiro, o que eles enxergam, como eles executam aquilo com a melhor qualidade possível, né? Eu tenho aqui, tem o Franz que está aqui na sala, então o Leandrão que está aqui na sala, né? São os veteranos da turma, tipo assim, sabe o que está fazendo e entende quais são as variáveis que o mercado entrega. Tem dificuldades alguns dias? Não, normal, mas só que a gente tem que sempre olhar como. Como que a gente sempre olha? Eu quero saber no meu fechamento de mês como é que vai ser. Como qualquer tipo de empresa, quando você abre alguma coisa, você sabe que você não tem resultados. Você não vai ter grandes resultados aí se você não tiver grandes desempenhos. Você sabe que o resultado só vem no final de um período. Você não pode contar caso a caso. Day trade, você entra numa operação sem saber se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Mas estatística, probabilidade, né? Projeção de resultado, você não está olhando só uma situação, você está olhando um macro, você está entendendo como aquilo funciona para frente. Com base nisso é que a gente trabalha muito. Não é só olhando um gráfico, é tomando decisão com qualidade, né? É sabendo o que a gente vai fazer da melhor forma possível e buscando os resultados com mais coerência e mais cabíveis para nós, né?
Marcelo, você está aí? Marcelo Campi? Marcelo Estou está... aqui, Luiz. Está me ouvindo? Tô. Alô? Eu quero que você faz um complemento, me ajuda. Faz um complemento, mostra para o pessoal também como que você enxerga tudo isso. Marcelo, que é o CEO da empresa, né? Boa, Luiz. Eu acho que você já falou bem aí. O grande ponto das pessoas é muito comum no marketing digital, tem que falar um pouquinho disso, ter pontos para chamarem as pessoas. Então, você vai ver lá ganhos exorbitantes, onde tudo é fácil, vai contar a história que mudou o patamar de vida dela através de um método e não fala o método, não fala nada e ensina você a operar de uma forma superficial. Você vê aqui, desde que o Luiz começou a falar, nós vamos mostrar ganho nos próximos slides. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o potencial disso, e é muito, tá? Mas a gente tem que falar do PDCA, que é o nosso jeito. Eu opero há mais ou menos 25 anos no mercado. A gente costuma falar que, cara, quem vende no marketing digital e quer operar, eles só querem vender cursos para vocês. O importante é você pegar quem opera e depois disso, sim, deixou mais à mostra esses tipos de operações e métodos, e tem muita gente séria no mercado, para poder realmente fazer você mudar de patamar. É um pouquinho do nosso caso. Então, assim, gente, voltando, eu opero há 25 anos, e mesmo assim, quando eu fui operar na trade de varejo, em 2018, eu entrei na mesma fase aí que o Gabriel falou. Isso com 20 anos de estrada que eu já tinha. Comecei a passar pelas mesmas emoções negativas e me fez perder, né? Só que eu sou um cara, assim, muito tempo de mercado, eu conheço muita gente, muitas pessoas, e eu sou engenheiro, convivo dentro de grandes institucionais, e aí eu comecei a perceber que o melhor método para colocar pessoas na consistência, melhorar dia a dia, era o PDCA que o Luiz falou. E aí eu trouxe o PDCA para as minhas operações. E hoje eu só opero. O PDCA é um ciclo, onde você tem que planejar, executar, controlar e ajustar. É um ciclo que os japoneses inventaram e a gente aqui na Prospera somos a única empresa do país que a gente aplica o PDCA para fazer a gente melhorar os nossos resultados do dia a dia e nos blindar de nós mesmos. Então o PDCA me transformou os meus resultados e pode transformar qualquer um que participa conosco disso. Você vai, em vez de ser um perdedor consistente, você vai começar a empatar, vai entrar para o ganho e vai começar a colher ganhos exponenciais. É disso que nós estamos falando, tá bom, gente? É disso, é do poder do nosso PDCA que a gente está falando. E dentro do PDCA você vai aprender a operar dólar com fundamentos de tape reading, viu, Gabriel? E índice com gráficos de Renko, um operacional bem sólido. Então você junta tudo isso e você começa a ter resultado, tá? Pode passar, Luiz, passa outro slide para a gente apresentar o treinamento um pouquinho. Então, assim, o nosso treinamento, pode falar, ele tem... Fala um pouquinho disso, Luiz, depois eu falo no resultado, tá bom? Explica direitinho tudo que compõe o treinamento nosso, como que a gente modula as coisas, por favor. Sim, Marcelo, vamos lá. Primeiro dia nosso, mais nivelamento. Do que adianta eu operar o mercado financeiro? Do que adianta você falar, vou trabalhar com índice ou trabalhar com dólar? Se você não sabe para que serve um contrato de índice, não sabe qual finalidade de um contrato de dólar, né? Por que existe contrato de índice, por que existe contrato de dólar, como que a bolsa é montada, por que existe ação no mercado, não entender, né? Ou por que o céu é azul e falar que é azul e sem saber, só explicar tipo, por que assim, não traz uma resposta definitiva e sempre vai gerar dúvidas. Você não vai conseguir criar um mecanismo para você entender melhor do que você está fazendo. Então, que é o primeiro dia de nivelamento. Segundo, no primeiro dia ainda, a gente vai instalar as plataformas, no caso o Profit Pro, que a gente vai estar usando nosso treinamento,
né? Fernando, eu gosto de usar o Tride. Não tem problema, pode se usar do Tride. Tem suas diferenças, mas existe a possibilidade de uso dessa plataforma. No segundo dia, a gente vai falar de análise técnica. Vamos falar de to buy, to sell, to short, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, suporte e resistência, pontos de pivô. A gente vai falar também de ali alguns indicadores de mercado, explicar qual a diferença de cada indicador que o mercado tem. Cada indicador tem uma finalidade diferente. São hoje 50 indicadores que tem no mercado financeiro, cada um tem um olhar diferente. A gente vai falar de alguns principais, certo? Na quarta-feira, a gente já vai falar... Luizão, só um pontinho de indicadores. Gente, indicadores, você vai lá no Profit, sei lá, tem 50, 100 indicadores. Mas não adianta ter 1 milhão de indicadores. Você tem que saber como usar. A gente vai ensinar você como usa o high-low, como usa uma média móvel, como usa uma média ponderada, como usa um IFR. Como usa, eu diria assim, você vai ter claramente os pontos de entradas e de saída do mercado. Não quer dizer que a gente vai ganhar todas, claro que não, mas nós vamos ensinar você como usar, como os grandes players do mercado usam isso. Tá? Não adianta ter um indicador, tem que saber como usar. E é isso que a gente passa aí nesse segundo dia, né, Luiz? Pode seguir. Exatamente. Então, nesse segundo dia, a gente explica como é que se usa, o que você tem que olhar nesses indicadores da melhor forma coerente. Terceiro dia, poder de notícias. O que a notícia impacta no seu dia a dia na operação, no seu dia a dia não só no day trade, mas só que às vezes no swing, o que você tem que esperar do mercado, o que você pode esperar de tudo isso, certo? Posterior, a gente começa a trabalhar ali o setup da própria escola, nosso setup aqui que a gente trabalha no nosso dia a dia. Aí, depois, a gente vai falar de REM, que é um outro tipo de leitura gráfica que a gente usa bastante. Isso daí tudo para o terceiro dia de treinamento. No quarto dia de treinamento, tape reading, certo? A gente vai trabalhar muito. Importante falar, a gente vai fazer tape reading, vai fazer exercício tape reading. A gente vai falar um pouquinho da estratégia que a gente tem, a gente vai aplicar a estratégia, no caso, se for noturno, a gente já vai replicar em replay de mercado, se for diurno, mercado à vista, na hora ali. Tá rolando e não tá fazendo. Ok? Aí a gente vai falar também na sexta-feira, no último dia de treinamento, no quinto dia, a gente vai falar de plano de trade, certo? Que é o Trade System. A gente vai falar de gestão de risco e psicologia do trade. Para quem for fazer o diurno, né, a gente faz o jogo de negócio, que é quase que será uma avaliação. Então, é assim que funciona o esquema de treinamento do intensivo, noturno ou diurno. Ok? O que vai diferenciar? Que daí no noturno o tempo é um pouquinho mais escasso, vou passar o mesmo conteúdo, vai dar tempo de fazer jogo de negócio, esse não dá para fazer no noturno, só dá para fazer no diurno. Mas o conteúdo do treinamento é o mesmo. É muita informação, eu concordo, eu sei que é muita informação. Só que depois do treinamento acabado, você tem um acompanhamento de 6 meses para você desenvolver o que você aprendeu daqui para frente. Então, você vai ter um monte de gente te acompanhando, vai estar eu, vai estar o Leandrão que está aqui, né? Vai estar a Rafaela, o França me ajuda bastante, então vai ter muita gente te acompanhando do melhor caminho. Porque uma vez depois que a gente termina com o treinamento, eu sempre falo, a gente começa a ser um colega de trabalho e para a gente dar certo, ninguém precisa perder, a gente pode andar junto. Então, essa é que é a parte boa de trabalhar no mercado financeiro. Eu não preciso, enquanto não está comprando, eu estou ganhando. Não tem essa necessidade. Eu não sou concorrente de ninguém, né? Então, isso daí é uma melhoria, é uma situação que traz uma melhoria de qualidade até para os operadores, né? Então, essa daqui é o cronograma de treinamento. Fora isso, a gente tem ali um acompanhamento de 6 meses com vocês. Bom? Marcelão? Oi, Luiz. Quer falar dos Tá me ouvindo? resultados? Aqui tem o resultado de um Vamos amigo lá. nosso que está aqui, ó. Ele está até aqui, ó. Cadê o França? O França está até aqui, ó. Coloquei o resultadinho do França, né? Que foi Pode ir ali falando, no... Luizão. O França, ele começa ali em agosto, né? O França foi até novembro ali com os resultados aqui apresentados para nós, né? Então, eu peguei alguns resultados aqui dos nossos alunos e trouxe para vocês. O que é importante eu salientar sobre os resultados do França? A gente está falando de um período desde agosto até o período de novembro. Então,
Agosto, setembro, outubro, novembro, período de 4 meses. Como que vai a linha de resultado? Entendeu? A linha de resultado dele está aqui, né? Então, ele teve muito ganho nesse período. O resultado dele foi O, muito ascendente ao longo do processo, né? o importante é ter ascendência na curva. É isso que nos difere. Passa o próximo slide, Luiz, por gentileza. Não esse aí, ó. Olha a curva ascendente. Isso aqui é o PDCA aplicado. É um período onde eu operei. Você vê que não tem aqueles grandes perdas, grandes ganhos. A gente estabiliza a curva. A gente aumenta a assertividade no método. A gente posiciona o stop com base nos indicadores ou com base nos fluxos de ordens no dólar. Não precisa acertar muito. Precisa perder pouco e ganhar bastante. É isso que o método proporciona. E é isso que é a grande mudança de mindset que a gente promove, tá bom? Então, é isso. Se você quer uma experiência transformadora, você tem que aprender o PDCA, tem que aprender, tem que conviver com a nossa comunidade, que vai realmente fazer de você um trader profissional, capaz de mudar a tua história, capaz de mudar os teus resultados em relação ao mercado. Pode falar, Luizão. Eu queria abrir aqui, né? Queria conversar um pouquinho ali. O Fran, você está aí? Está podendo falar, França? Tô aqui, não sei se meu áudio vai sair legal, né? Não, está sendo Mas ótimo. Vamos ver. Eu queria falar um pouco com o Franz, né? Que o Franz ele já operava, né, Franz, antes de conhecer a Prospera, né? Já operava. Operava aquele negócio, a gente começa sozinho, né? Instala o Profit, seja o que Deus quiser. E vai para frente. O Franz, assim, qual que é a ideia de eu estar falando com... Por que eu chamei você aqui para você falar um pouquinho? Eu queria que você falasse um pouquinho o que foi que mudou, no geral, assim, para você ter os seus resultados, né? O que foi que aconteceu assim para você ter resultado positivo, fechar os meses bem positivo? Qual que foi a finalidade do planejamento? Conta um pouquinho dessa trajetória, acho interessante. Não, Luiz, né, para todo mundo aí, né? Boa noite. O principal, né? Assim, é claro que o conhecimento, né, que a gente adquire, né, durante o curso, sobretudo, né? Todo o mercado que você começa a conhecer, que você é apresentado de fato, né? Mas pegar toda essa informação e jogar num planejamento, né? E seguir esse planejamento, né? E assim, ele é assustador, né? Num primeiro momento, que você tem os ganhos, as perdas, tudo, né? Mas conforme você vai seguindo ele, né? E vai ganhando os resultados ao longo de um bom tempo, né? Você vai vendo o resultado acontecendo, vai ficando mais fiel a esse planejamento, vai começando a confiar no planejamento, né? Onde a gente começa a realmente, de fato, ver os resultados, né? E assim, fazer parte, né, de um grupo como o nosso, onde a gente discute os nossos resultados, né, os nossos PDCAs individuais, cada um tem o seu, mas na hora que a gente coloca todos os PDCAs ali na mesa, cada um apresenta os seus resultados, né, e a gente vai fazendo os nossos ajustes, né, e a gente vai dando tempo ao tempo, dando tempo aos resultados, né, você vai ficando mais confiante. Acontece exatamente aquilo que está naquele primeiro slide ali, naqueles primeiros slides que você colocou, né? A curva da consistência, né? De ganhos do trader sozinho, né? Ele começa lá, ele ganha muito, perde muito, né? Principalmente aquela fase antes de você fazer cursos, né? Algum curso que você coloca na consistência, ou as informações de chegar em forma certa. Aí você vai empatando, e é engraçado, né, que isso acontece mesmo, né? A gente vê muita gente entrando, saindo do mercado, muita gente desistindo, né?
Você viu nos outros grupos de traders, né? Galera abandonando, chega outra, né? Mas conforme o tempo vai passando, aqueles que insistem, continuam, né? Você vai vendo que o resultado começa a ficar daquele ganha, perde, fica lá positivo, 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 até a hora que a gente realmente começa a ganhar confiança e botar uns contratinhos a mais, né? E aí vem uns ganhos exponenciais. Bem isso aí que o Franz está falando, verdade, eu concordo com tudo que ele falou, né? Para qualquer tipo de coisa que for fazer, tem que ter um planejamento. Day trade não é diferente disso. Day trade não é um roleta russa, day trade muito menos é um cassino. Então, se você entende que isso pode te dar resultados reais, né? Com ganhos reais, né? Não estou falando com ganhos mirabolantes, entendeu? Mas ganhos reais. Eu falo para você que você vai conseguir alcançar o que você procura, né? Hoje a gente dentro de uma equipe muito grande, todo mundo entendeu como isso funciona na prática e como isso pode dar resultado ao longo do processo. O crescimento é normal, como qualquer todo mundo vai fazer, só que só basta uma coisa antes de começar um crescimento, que é o primeiro pontapé, né? É por onde começar e não tem que começar. Então, a gente sempre fala, né? É possível? Sim, a gente tem a forma, a gente tem a nossa forma de crescimento, nós temos. Vai depender individual, é uma situação individual? É uma situação individual. Mas entendo, é palpável, é possível. Tá? E qual que é a nossa base, qual que é a nossa força, o que mantém isso? A gente sempre está crescendo junto com o operador, sempre está desenvolvendo junto com o operador, sempre está trabalhando do lado do operador, fazendo, mostrando como é que aquilo pode dar certo no processo. Que nem eu falei, aqui não precisa ter concorrente, aqui todo mundo pode trabalhar junto. Isso é uma das grandes vantagens de trabalhar com day trade. Diferente de você fazer um curso de faculdade vamos lá, vai fazer direito, onde é que depois que você termina a faculdade, se você não se aliar a um amigo de faculdade e algum dia você pegar um processo, pode ser que você esteja ali defendendo a vítima e defendendo o réu, e vocês vão ter ali um embate. Aqui nós não precisamos ter esse embate, a gente pode seguir junto. Isso daí que é a parte mais bonita do day trade. Certo? Eu queria abrir agora, né? Oi, Júlio, tudo bom? Como é que você está, Júlio? Eu queria abrir agora o microfone e queria ouvir perguntas de vocês para a gente estar respondendo. Que tal? Gabriel, você tem alguma pergunta, meu amigo? Oi. Oi. Não. Eu cheguei a perder aquela hora comecinho, né? Mas eu acompanhei aí esse gráfico aqui que vocês mostraram, esse último aqui. Ele é referente ao mês 1? Esse daqui é uma curva do Marcelo, não é só de referente ao mês 1, não. Né, Marcelo? Você está aí? Tô sim, Luiz. Está me ouvindo? Tô. O Gabriel, isso é uma curva de vários meses, porque assim, um resultado de um mês só, de um dia, de uma semana, não diz nada. Esse é o resultado ao longo de um período, né? Se eu não me engano, no primeiro semestre de 2022, acumulado, e eu só quero destacar assim, olha a consistência, a ascendência do gráfico, né? Não tem aqueles ganhos e perda. Tem uma estabilidade no ganho. Aqui, se a gente for ver, dá perto de 10, 15 mil reais aí por mês nesse período aí. Marcelo, mas não dá para comprar um Porsche com 10, 12 mil. Não dá. Mas dá para você mudar a sua vida. Imagina com 10 mil a mais aí, né? Por mês. É o que a gente prega aqui. Passinho após passo, mas a gente consegue realmente mudar a vida de quem está seguindo a gente, tá bom? Tá bom. Mais alguma pergunta, Gabriel? Eu gostaria de fazer uma pergunta. As operações é feita baseada no quê? No gráfico? Qual é o comportamento que vocês fazem do mercado? Como que faz a operação? Certo, beleza. Você responde, Marcelo? Pode responder. Responda e você me ajuda. Cara, assim, para você operar e ser assertivo e consistente, a gente acredita na seguinte coisa, o que dá certo para a gente. O índice, a gente tem que operar com gráfico de renco e observando as médias ponderadas por volume.
entendeu? Então, a gente tem um desenho no gráfico, onde as médias vão ter um comportamento junto com o high-low, que eu não sei, é um high-low, outro indicador que ele também marca o gráfico, e com o gráfico de Renko, as entradas ficam muito claras no gráfico, entendeu, Gabriel? A gente tem não é tempo, um tamanho de Renko, porque o Renko ele não é temporal, né? Ele é de tamanho, de pontos. A gente tem um com 21R, com 11R, com 31R, a depender de como o mercado está se comportando, a gente usa cada setup desse. Fica claro o ponto de entrada e fica claro o ponto de saída. Esse setup no índice tem um percentual de acerto de perto de 85%. Né? Isso para o índice. Para o dólar, a gente opera tape reading. Você quer operar dólares no gráfico? Cara, você vai ser um perdedor consistente. Para operar dólar, você precisa entender de tape reading, meta-jogo, fluxo, onde os players estão se posicionando, mentalidade de institucional. E é isso que a gente traz muito forte aqui para a Prospera também, através dessa experiência desses anos todos que a gente opera, tá bom? Então é isso, simplificadamente é isso. Certo? Respondi? O legal das operações, principalmente de índice, que elas são objetivas, né? O que é a diferença da operação objetiva e uma subjetiva? Operação objetiva tá ali, executa, tá claro, ele tá visual, ele tá na tua frente. Você não tem que falar, será que eu vou entrar certo? Será que estou fazendo errado? Não, é visual, tá na tela. Você entende na tela o momento exato de entrar. Entendeu? Então, ele é objetivo. Tanto é que a gente tem os nossos robôs que eles seguem o nosso operacional no índice, bem objetivamente. É o ponto de entrada e o ponto de saída. Você pode operar roboticamente. Né? Por isso que ele é um método replicável. Isso mesmo. Dá para ser automatizado pelo fato dos pontos de entrada, né? Mas não adianta nada se eu contratar, às vezes, só um robô sem saber o que ele vai fazer. É o famoso robozinho, né? Você vai lá e contrata uma pessoa que você não sabe o que está contratando, você não sabe o que ele faz, né? Aí você está à mercê de uma situação também muito errônea, né? Digamos assim. Então, a gente tem nossos robôs aqui, sim, eles executam as operações que a gente faz na mão, tá bom? Temos aqui, sim, a gente executa bastante. Outra coisa também, a gente tem bastante outras finalidades, fora do day trade. A gente tem ações e opções, a gente tem fundos imobiliários, né? A gente tem a própria automação. Então, a gente sempre está procurando trazer solução prática para aquilo que é mais complexo, né? Trazendo sempre uma linguagem muito fácil de entender, uma forma de explicar, né? Principalmente vocês vão ver eu dando aula, para quem vai assistir minhas aulas de tape reading, vai ver eu desenhando um campo de futebol, para poder fazer analogias ao futebol junto com o tape reading, para a gente poder fazer as nossas operações, certo? Mais alguma pergunta, Gabrielzão? Não, só isso mesmo. Show de bola. Ô, Júlio, se você tiver alguma pergunta, pode mandar direto no chat aqui que a gente responde, tá? Não tem problema, o microfone está quebrado, não tem problema nenhum. Júnior também, se tiver alguma pergunta, manda aqui no chat que a gente vai respondendo todo mundo. Tá bom? Vamos tá, enquanto vocês estão bolando as perguntas, o Júnior, o Júlio, se tiver alguma pergunta para ele fazer, a gente está disponível, né? Queria falar para vocês, assim, que quando a gente fala de objetividade no day trade e subjetividade, é aquela situação que a gente sempre acaba vendo. Ah, mas eu entrei aqui, será que eu entrei errado? Não tem esse problema, né? Então, se você não sabe o que você está fazendo, você está operando de forma subjetiva. Você não tem certeza daquilo. Quando a gente sabe o que você está fazendo, onde você vai buscar, o que você vai estopar, onde você vai parar as suas operações, você está trabalhando de forma objetiva. Então, essa é a grande diferença, é o que vai trazendo mais segurança para o operador trabalhar de forma objetiva. Tá? Modus operantes de forma que você consegue fazer uma leitura de qualidade, sem dúvida nenhuma. Mesmo que você não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, que ninguém sabe, isso é fato. Mas você sabendo onde é o momento de entrar, seja comprando, seja vendendo. Tá bom? Bom, eu queria agradecer a todo mundo que participou até aqui. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui até dispôs, ter o seu tempo para poder vir aqui hoje para fazer nosso acompanhamento.
tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui que estão aqui conosco hoje. A gente começa o intensivo amanhã. E a gente tem umas condições incríveis para quem resolver fazer o treinamento amanhã. Gabriel, se tiver meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se não tiver meu WhatsApp, pessoal que quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês, tá? Vou até Ô, Luizão, vamos fazer o seguinte, a Rafaela entra em contato com a galera aí. Pode ser? Se tiver dúvida, a Rafa entra em contato, tem que ser logo, porque vai começar amanhã. E aí ela tira a dúvida, ela tá autorizada aqui para fazer uma condição bem legal, tá bom? Beleza. Então, vamos começar esse ano novo aí, às vezes com uma nova profissão, uma nova geração de renda extra, posteriormente virando até uma renda principal das nossas casas, né? E vamos que vamos. Obrigado, Marcelo, por ter participado, obrigado ao Franz por ter falado, obrigado a todo mundo que participou aqui, né? Agradeço a todos vocês. Esse conteúdo vai ficar disponível para vocês assistirem posteriormente, tá? Queria agradecer ao Juninho, lá de Criciúma, que está aqui. Queria agradecer a Tainara, que está aqui. Eu queria agradecer ao Franz, que está aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que participou daqui do nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigado a todos. Desejo a vocês um ótimo descanso, né? Uma ótima terça-feira. E vamos que amanhã. Tamo junto. Tamo junto, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Ô Luiz, só uma coisa que eu queria falar, Ah, que eu acabei de falar aqui com a Rafa. ah, A gente sabe que o treinamento diurno ele é infinitamente mais completo que o noturno. O noturno é excepcional também. aham. Cara, para quem fechar hoje, a gente vai fazer o noturno a preço de diurno, tá? Opa, contrário. Então a Rafa vai Contrário. entrar em contato aí com a galera, tendo uma condição muito legal. Pra vocês terem uma ideia, o diurno ele começa às 9 horas da manhã, vai até às 16, segunda a sexta. Mas nós vamos começar quarta e vai até a semana que vem. Depois mais 6 meses conosco. Então a Rafa vai entrar em contato aí nessa condição. Para quem quiser seguir com a gente, agora é a hora e não tem mais desculpa, tá bom? É isso aí, Marcelão. Obrigado aí pela informação, né? Então já está liberado esse desconto aí, ótimo. Show de bola, Marcelo. Obrigado aí, tá? Pessoal, então fica aí, ó. Sem desculpa e tem um descontão, hein? Beleza? Então tá, pessoal. Forte abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.